Bom dia, meus amores. Gente, muita chuva, muita chuva, muita chuva, meu Deus do céu. Trovão, vocês vão escutar aí. Muito trovão e relâmpago, Jesus. E eu, como é que fico? Morrendo. Pobre do cachorro. Gente, eu só vim mostrar assim. Eu sei que à frente de muitas outras crocheteiras aí, eu tô no mais baixo. Gente do céu, trovão. Mas eu vou mostrar um pouquinho, aí como vocês já devem ter visto aí na capa, né, do vídeo. Eu aqui, ó, só o que eu pude crochetar, né? O que eu usei. Então, aqui meus cones. Deixa eu puxar aqui eles. Ó, esse aqui sobrou um restinho e esse aqui. Eu fiz até onde deu aqui os trilhos, ó. Os trilhos. E aí usei esses cones. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse aqui. Que é da marca. Eu usei várias linhas, né? Eu usei, quer dizer, várias marcas. Eu usei da Estilo, usei da Polo, e usei da Amazonas. Amazônia, né? Acho que é Amazônia, Amazonas. Que eu usei. E acho que foi isso. Da Polo, da Estilo e da Amazonas. Foi isso. Acho que foi só isso mesmo. Então, usei essas três marcas, né? Que é a que eu uso, né? No momento. Mas a que eu mais gostei foi da Estilo. Eu tô apaixonada pela Estilo. Ela é muito, gente. Aqui, ó, o frio. Ele já tá bem, já tá emendado aqui, ó. Olha, ela é muito macia, gente. Muito macia. Muito, muito, muito macia. Então, vou mostrar aqui pra vocês, tá? O que eu consegui fazer com o barbante, né? O resto de barbante que eu tinha, que era... Ele tava quase cheio, tá? Ele tava quase cheio. Eu tinha usado ele pra fazer uma outra coisa, mas não lembro. Gente, pensa no sono. Ó, aí eu fiz... Deixa eu ver aqui. Fiz 1, 2, 3, 4, 5. Fiz 5 bases para o trio, né? O trio de mesa da Alore. Gente, eu fiquei apaixonada. Eu olhava ela explicando, eu dizia, meu Deus, é muito complicado. Para mim é muito complicado, é muito complicado. E a minha vontade maior de fazer o trio, né? Aí eu disse, não, mas eu vou tentar fazer. Quando eu começar a fazer, as ideias começam a clarear na minha cabeça. Fui fazer. Gente, eu fiz só a primeira. O resto eu fiz tudo decorado. Muito fácil, gente. Muito fácil. Muito fácil. Aí tá aqui, ó. Os trios, né, que eu consegui fazer nesse mês, né. E algumas pessoas vão dizer assim, a gente vai dramatizar. Eu disse, não, não vou dramatizar não, gente. É porque tem muita coisa, né. Muitos problemas. E... Vamos pra lá. E aqui foi o centro de mesa, que eu tinha só começado. Eu tinha começado, ele estava por aqui assim, ó. Daqui pra baixo que eu tinha feito, terminei ele, ó. Terminei o centro de mesa. O centro de mesa. Agora eu quero fazer o centro de mesa que a Lore postou, né? Vamos esperar. Aí fiz os... Ei, saqueta. Fiz os 5 suplás, ó, terminei, graças a Deus, esses suplás. Pensa na saga, mais de semanas com esse suplá pra terminar, ó. Eles ficaram muito lindos, os suplá, ó. Muito lindo, gente, ó. Tá?
Acho que eu já fiz aí um videozinho explicando como é que eu fiz eles, né? Terminei esse tapete. Ele é meu, sabe, gente? Então eu só fiz terminar ele, que eu tinha feito até aqui, ó. Ó, gente, eu tinha feito ele até aqui. Aí deu errado. Aí desmanchei, deixei só a base, né? E terminei ele, ó. Esse aqui é pra me botar lá no pé da minha pia. Aí eu vou botar ele lá. Hoje ele vai pro pé da minha pia. Vai hoje pro pé da minha pia. Muito lindo ele ficou. E eu fiz os outros 2 tapetes que já estou usando. Então, faz parte desse aqui desse mês que eu fiz, tá? E, para finalizar, eu também já tinha mostrado esse aqui, ó. Tá? Esse aqui. Provavelmente esse aqui também vai ser meu. Não sei. Se aparecer alguma cliente que queira, né? Mas eu fiz com a intenção de ficar pra mim. Essa é a intenção de ficar pra mim, gente. Porque a casa de crocheteira não tem um crochê, gente. Aí eu tô começando a fazer pra mim, né? E é isso, gente. Eu fiz esses, né? Graças a Deus eu terminei. Ontem eu terminei de fazer o restinho dos bicos do suplá. E mais, acho que uma basezinha do trio que tava faltando. Aí pronto, terminei, ó. Todos eles, ó. Né? Foi minha produção desse mês. Aí agora eu vou batalhar pra me terminar eles, né? Fazer todo o resto da parte, o bico, pra me mostrar pra vocês, tá bom? Aí esse aqui é o videozinho, né? Que da hashtag lá da Lore Crochê, da Lu, da Gabi Crochê e da Érica Fernanda, tá? Então é lá da hashtag delas, acho que hoje elas encerram, porque ficou até hoje o dia 5, se eu não me engano. E aqui é o meu videozinho finalizado, né? Com os meus conezinhos, que os únicos que eu consegui. Não terminei todos os cones, mas o que é que eu vou fazer? Eu vou continuar com essa saga de terminar o restinho que ficou ali, né? Aí eu vou terminar justamente fazendo os bicos dos trios, se Deus quiser. Aí tá aqui, ó. Terminei. E é isso, gente. Eu tô aqui pegando já uma passadeirazinha para um balcão que uma cliente pediu. Antes, quando eu fizesse uma passadeira, eu mostrasse para ela a cor tal mais ou menos, então eu vou fazer, que eu não faço encomenda, tô fazendo. Quando eu terminar, eu vou mostrar para ela, ver se ela gostou, né? É bem simples, é porque ela tem um balcão lá no sítio dela e ela quer botar em cima desse balcão, tá? E, gente do céu, primeira vez que eu participo de uma hashtag. E foi nessa hashtag que eu já tinha um canal, mas eu não postava vídeo, né? Só postava os stories, né? Os shots. E só isso, e mesmo assim eu mal postava. Porque realmente dá vergonha, né? Dá uma certa vergonha. E outra coisa, gente, também, tô só abrindo a boca, né? E outra coisa, e o cachorro doidando aqui. Ei, Ike! E que vergonha dá, né, gente? Mas eu sempre postava vídeo as orelhinhas do cachorro passando. E eu sempre postava, assim, os stories lá na outra plataforma, né? Mas, lá no Instagram, né? Mas aí, só que... se eu posto lá, por que eu não vou postar no YouTube, né? Só que aqui no YouTube, ele tem uma frequência, né? De vídeos, tem que ter aquela frequência. E eu ainda não tô meio adaptada a isso.
de ter aquela frequência de vídeo constante, né? Um dia sim, outro não, ou então toda semana, ou todo dia, né? Às vezes eu não sei o que falar, não sei como agir. Tenho medo de falar alguma coisa e o YouTube bloquear o canal. Mas é isso, gente, né? Aí vocês comenta aí, curte, pelo menos curte aí meu videozinho, né? Pra que as coisas possam melhorar mais pra mim aqui no YouTube, né? Porque a gente tem sonhos, né? E como eu já falei, um desses sonhos que eu tenho é comprar um cantinho pra mim, pro meu filho poder vir morar comigo. E eu quero muito que ele venha morar comigo de novo. E para isso eu tinha que comprar uma das casas aqui ao lado, né? Mas eu creio que Deus vai realizar esse sonho. Creio que Deus vai realizar através desse canal também. Quem sabe, né? Tudo nas mãos de Deus, tudo Deus pode fazer. A gente não tem condições de fazer nada sem Ele, nada, nada. E eu também tenho uma outra profissão, né? Que é o de biscuit, né? Mas tô quase não fazendo biscoito, sabe, gente? E eu ultimamente tô gostando muito de estar fazendo o crochê. O crochê me dá sossego, me dá paz, sabe? Até porque eu não tenho aquela obrigação, sabe? De dia marcado, de hora marcada para entregar. Não é aquela encomenda, sabe? Que uma cliente pede. Eu vou fazendo e vou montando aqui. Uma hora eu vendo, vou postando. E eu creio que Deus vai te abençoar, né? Creio que Deus vai te abençoar porque... Não, sai não. E creio que Deus vai abençoar. Conforme vai ser meu esforço, sei que é bem difícil, né? Porque a gente lutar com as crises de ansiedade, com a deprê, não só é eu, né? Então a gente tem aquela constante luta em casa, né? Com um filho, né? Mas é assim mesmo. E creio que Deus vai... Ei, não, não, Ike, não. Aí eu creio que Deus vai... Creio que Deus vai abençoar de uma certa forma que eu possa realizar esse desejo, né? E tenho certeza que vai ser o dele também. Porque, por enquanto, ele não tá morando comigo, por causa desses problemas, né? Mas eu quero que ele volte a morar comigo. Se Deus quiser, que Deus há de abençoar. E aí, gente, eu tô tão feliz de ter feito essas coisas em um mês. Pra muita gente isso é pouco, né? Isso aqui tem gente que faz em 2 dias, em um dia. Mas pra mim foi uma realização muito grande, uma conquista de eu terminar. Esse tapete verde, gente, eu tinha começado ele, tá com quase 1 ano. E eu não terminava. Esse rosa também, entendeu? E eu ter conseguido terminar eles e ter conseguido fazer isso daqui, pra mim foi maravilhoso. Maravilhoso ter feito esse aqui. Agora eu vou ver se eu faço outros tapetes das aulas, né, das meninas. Que eu quero fazer uma coleçãozinha assim de uns 3, 4 tapetezinhos, assim. De uma coleção de uma cor, sabe? Vamos supor, uma coleção, um tapete que as meninas postam, né? A videoaula, e eu fazer o parzinho de várias cores, né? E vai ser muito bom. Muito bom. Quero muito fazer mesmo. Aí, gente, tô aprendendo também a anotar. Anotei as florzinhas, anotei a parte com verde, né? Porque tem de pesar aqui, pesar essa parte aqui também. Tô aprendendo. Nessa encomenda,
nessa hashtag eu tô aprendendo muita coisa. E eu só tenho a agradecer a Lori, a Lu, a Gabi e a Érica. Porque a gente se inspira nas pessoas, né? E elas têm me, assim, de certa forma, elas têm me dado uma força, sem saber. Sem saber, gente, tem me dado uma força. Eu tenho visto a força que elas têm. Mesmo muitos vídeos que eu vejo elas fazendo, assim, com um ar, no olhar tão cansada, tão cansadas. E a Lori também, agora, ultimamente, né, teve aquela estafazinha cansada, de cansaço de fazer, de trabalhar muito. E dá uma inspiração na gente, né? Dá uma força na gente. Eu não acordava cedo. Aí também meu cachorro voltou e eu tenho que dar atenção a ele, então eu tenho que passar a acordar cedo para botar ele para andar, pra passear, né? E para dar comida dele e tal. Então tô me acordando cedo. Cedo assim, entre aspas, né? 8 horas. 8 horas, 8 e meia hora que eu tô levantando. E muito feliz, gente. Tô feliz. Tô feliz de ter feito isso aqui. Eu tô olhando, eu olhava pro suplá, gente. O suplá. Eu fiz tranquilo até chegar perto do bico. Até chegar ao bico. Quando chegou no ponto picou, gente, me deu esmorecimento tão grande. Me deu esmorecimento. Misericórdia, gente. Eu disse, não, eu vou terminar esse suplá porque eu quero mostrar no vídeo. Eu quero mostrar que eu terminei ele. E virou um desafio pra mim ontem. Gente, eu não sosseguei enquanto não terminei esse suplá. E ainda tem umas ruas. Ai, gente, desculpa. O sono tá grande. Porque eu acordei várias vezes pela madrugada. E ainda tenho algumas, né? Algumas sobras. A gente nunca consegue dar conta de tudo. Mas eu vou usar elas no bico, se Deus quiser, no bico dos trios. E é isso, gente. Eu estou apaixonada pela minha produção, que já cheirei, já botei o meu cheirinho nelas, né? Tava aqui, já tinha colocado. Espirrei em vocês, gente, o cheirinho. E aí, estão aqui, ó, muito cheirosinhas. Vou só terminar, porque eu botei pra assentar mais, né? Mas a gente põe o amaciante aqui. Eu boto o amaciante, álcool e a água, gente. Era esse aqui que eu tava usando, né? Mas acabou. Aí aqui eu botei o amaciante, a água e o álcool. Aí eu dou uma borrifada. Ou então, tem uns olhinhos essencial que a gente compra pra passar na casa. Tem um cheiro de lavanda, de capim-santo. Então eu uso muito lavanda. E aqui, junto com o amaciante e o álcool, eu coloquei umas gotinhas dele, do óleo também. Então fica muito cheiroso nas peças, muito cheiroso. E é isso, gente. Acho que não tenho mais nada pra falar. Em relação a isso, só agradecer as meninas. Por Deus, quero que Deus abençoe muito elas. Não só ela, como as outras meninas que eu vejo muito o vídeo delas, que eu não vou falar aqui, né? Porque não sei nem se é pra gente falar. Mas eu quero muito agradecer e que elas saibam que essa hashtag veio pra ajudar muita gente. Muita. E que elas continuem fazendo hashtag. E que eu, se eu puder participar de todas, se Deus quiser. Desde o ano passado, quando elas fizeram a hashtag, algumas hashtags, a Lori também, ano atrasado, eu queria muito participar. Tanto que eu até mandei uma mensagem perguntando como era a hashtag, porque mesmo às vezes eu vendo o vídeo, gente, minha cabeça é meio travada, tá? Então, sempre eu vou falar isso pra vocês, porque... Mas vai destravar, porque... Então... Eu perguntava muito como era, né? Aí, sabe uma coisa? Eu vou entrar e vou enfiar a cara e vou... Gente, todo dia eu olhava os primeiros vídeos das meninas. Todo dia. Pra me saber como era. Pra aquilo entrar na minha cabeça, entendeu?
Por ser uma coisa que eu gosto muito, então o que eu puder participar de hashtag, eu vou participar. Que Deus vai me ajudar, se Deus quiser. Então, gente, vão... Vocês que estão aí, meninas, curte o meu vídeo, por favor. Curte o meu vídeo. E comenta aí, bota pelo menos um coraçãozinho rosa, uma florzinha. Eu sei que vocês apareceram aqui e me deram essa força, né? Que eu tô começando agora. Por favor, gente, que eu vou lá no vídeo de vocês também, tá bom? Tá bom? E passa a seguir também. E segue também, viu? Segue que eu só tenho pouquinho, eu só tenho 40 seguidores, gente. Pois é. Beijo, obrigada meninas que fizeram a hashtag. Obrigada, obrigada, obrigada. Não tenho palavras para agradecer de ter participado dessa hashtag, tá? Não sei se ainda tô fazendo o certo das coisas da hashtag. Se eu não tiver feito ainda, me perdoe. Mas que tá aqui. O que eu pude fazer. Que algumas coisas também que quando eu comecei a úlcera do meu olho, né, inflamou novamente, então atrapalhou um pouco, eu não poderia me concentrar, que ficava doendo muito o olho, muita dor de cabeça, mas graças a Deus eu consegui, tá bom? De certa forma, como a Lori diz, eu me desafiei a terminar isso aqui, tá bom? Para entregar pelo menos o vídeo hoje. Beijo, 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 beijo.